E olha nós aqui de volta, sexto ano, para encerrar essa primeira semana, a devolutiva, as correções das atividades. Então, nessa aula de sexta-feira, vocês coloquem a pauta lá no caderno. Pauta. Exercícios de fixação, tá? Pauta. Uma sexta-feira, dia 14. Minha caneta não quer pegar, não. Exercícios de fixação. Então, o que nós aprendemos? Vamos relembrar. Na primeira aula, nós vimos como que as pessoas, que o ser humano aprendeu a contar, correto? E na segunda aula, nós vimos o sistema de numeração egípcios e como que foi montado todo o sistema de numeração que precisa ter uma regra, tá? Vamos começar falando sobre comparação que nós vimos em uma das aulas passadas. Observe Observe as ilustrações e responda. Então, vou colocar aqui C de crianças e B de bolas, tá? No primeiro desenho, eu tenho 1, 2, 3, 4 crianças e tenho 1, 2, 3, 4 bolas. Então, eu estou comparando. Nesse caso, eu tenho a mesma quantidade de crianças e bolas. No segundo, eu tenho quantas crianças? 1, 2, 3, 4 também. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas. Então, eu tenho mais bolas do que crianças. E na terceira situação, eu tenho 1, 2, 3, 4 crianças. E quantas bolas? 1, 2, 3. Então, interpretando o nosso problema, exercício de comparação. Eu estou comparando a quantidade de bolas com a quantidade de crianças. Feito isso, agora fica fácil de responder a questão número 1. Em qual das situações, ou em qual situação, há menos crianças ou menos jogadores do que bolas? No local que tem menos jogadores do que bolas, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 crianças, 4 jogadores e 6 bolas. Então, eu tenho menos jogadores do que bolas. Então, é no número 2. Tá? Depois, segunda pergunta. Em qual situação há mais jogadores do que bolas? Então, aqui eu tenho quantos jogadores, quantas crianças? 1, 2, 3, 4 crianças. E só 3 bolas. Então, no número 3. Vocês viram que fácil que é? Próxima. Em qual situação os jogadores são tantos quantas são as bolas? Ou, perguntando de maneira mais simples, em que situação tem a mesma quantidade de jogadores e bolas? Então, 4 jogadores, 4 crianças, 4 bolas. Na situação número 1. E para encerrar, para responder essas perguntas, eu preciso contar. Aqui eu fiz a contagem para mostrar de uma maneira mais simples. Mas se eu não contar e eu olhar direto pelo desenho, aqui eu vejo que tem uma bola para cada jogador. Aqui eu vejo que tem uma bola para cada jogador, estão sobrando bolas. Então eu tenho mais bolas do que jogadores. E na última eu tenho mais jogadores do que bolas. Então eu não necessariamente preciso contar. Tá? Então, para responder essas perguntas, precisa contar? Não. Por quê? Basta usar a comparação. Lembra do pastor com as ovelhas, com as pedrinhas? É como se fosse aquilo lá, tá? Lembra do exemplo que eu dei da criança, que se ela pega um pacotinho com 10 balas e um com 3, ela vai conseguir perceber qual que tem mais e qual que tem menos, mesmo sem saber contar? Então, a resposta da primeira era essa daí, tá? Então, eu lembro que eu tinha feito no formulário, quem fez um formulário, ou quem fez um caderno, tá? Espero que tenha entendido. Número 2. A quantidade de latas de refrigerante consumidas durante uma festa foi registrada... um restaurante foi registrada de 2 modos. Então, olha o cliente. O cliente fez um monte de risquinho, olha.
Traz um refrigerante, risquinho. Traz um refrigerante, risquinho, 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 risquinho. O garçom já tem mais experiência, ó. O garçom, ele começou a agrupar. Então, traz. Pergunta: em qual dessas anotações é mais fácil ler o resultado? Qual que era a resposta esperada aqui? Na anotação do garçom. Então, na anotação do garçom. Aí vem a pergunta: por quê? Vamos lá. Aqui eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Já me embananei. Posso me perder, tá? Por quê? Porque todos os risquinhos estão um na sequência do outro aleatoriamente. Então, dá pra contar? Dá. Eu vou ter que ir marcando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui eu estou representando o número 13 usando esse numeral. O que é o numeral? Representação do número. Então, eu usei 13 risquinhos, tá? Poderia ter escrito 13 também, que seria outro numeral, tá? Então, representação do número é o que nós chamamos de numeral, tá? Aqui eu estou representando a quantidade de 13 refrigerantes consumidos na festa. Se a gente pegar a anotação do garçom, olha que bacana. Ele está agrupando 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Então, a gente sabe a tabuada dos 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 3, 13. Então, por quê? O garçom agrupou de forma mais prática, facilitando a contagem. Essa era a resposta esperada, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Próxima pergunta. Número 3. A número 3 fala o seguinte, ó. Carlos gosta de brincar com palitos de fósforo usados. Para representar a quantidade de palitos que reúnem uma caixinha, ele inventou o seguinte código. Então vamos lá. Palitinho em pé, 1 ponto. Palitinho com a pontinha para a direita, 5. Palitinho com a pontinha para a esquerda, 10. Beleza? Então é um código que ele inventou. Palitinho em pé, 1. Palitinho para a direita, 5. Palitinho para a esquerda, 10. Então isso aqui vai ser a nossa colinha. Então a gente tem que ter a nossa colinha para fazer a atividade, tá? Então vamos lá. Esse para trás, esse para trás. Para trás vale 10. Então para a esquerda, 10 mais 10. Para a direita, 5. Para cima, para cima, para cima. E eu vou juntar, porque ele falou que eu basta somar os valores, tá? Então vou ter que fazer 10 mais 10, 20. Mais 5, 25, 26, 27, 28. Ok. Outro exemplo. Ele trocou a ordem, não tem problema. Lembra dos egípcios que a ordem não influenciava? É a mesma coisa. Para cá vale 10. Para a esquerda vale 10. Para a direita vale 5. Para cima vale 2, 10, 15, 16, 17. Agora vamos lá? Agora é com a gente. Um monte para a gente fazer. Colinha do lado. Vou colocar aqui embaixo, ó, nossa colinha. Espertinho. Então vamos lá. Para cima vale 1. 1, 1, 1 e 1. Para trás, para a esquerda, 10 e 10. Então quanto que eu tenho aqui? 10 mais 10, 20. 21, 22, 23, 24. Quem não tinha feito, super gostoso de fazer. Aperta pause no vídeo, tenta fazer sozinho e depois volta. Beleza? Aqui mesma coisa. 1 para a esquerda, 10. 1 para a direita, 5. 1, 2, 3. 10 mais 5, 15, 16, 17, 18. Ótimo. Para a esquerda, 10. 10. Para a direita, 5. 1. 10 mais 10, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 1 dá.
Pode usar a calculadora, tá, meninos? Vocês estão na casa de vocês, pega a calculadora do celular, aproveita um recurso que a gente tem que utilizar. Novamente, para trás 10, 1, 1, 1 e 1, para frente 5. 10 mais 5, 15, 16, 17, 18, 19. Tá vendo, ó? Esse e esse é praticamente a mesma coisa. Tem um para frente, tem um para trás, ali tinha 3, aqui tem 4. Então aqui tem um a mais do que lá. Próximo, 2 para trás, 10 e 10. 3 para trás é 10 também. E 1 para frente, 5. 10, 20, 35. Tranquilo. 2 para trás, 10 e 10. 1, 1 e 1. E 1 para frente, 5. 10, 20, 25, 26, 27 e 28. Vamos lá. 1, 1. Para trás, 10. 1 e 1. Para frente, 5. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Que gostoso, né? Raciocínio. O cérebro da gente fica bastante interessado em fazer esses desafios. Espero que vocês tenham entendido. Próximo, agora vem um desafio. Teve aluno que me chamou para perguntar porque não tinha entendido. Eu dei umas dicas. Agora aqui eu vou ter que perceber que cada forma geométrica representa um valor. Então vamos lá, ó. Se esse retângulo tem 2 quadradinhos e 3 bolinhas, vale 32. Esse outro tem 2 bolinhas, 4 bolinhas e 5 quadradinhos, vale 45. Ele quer saber quanto que vale tudo isso daqui. Vamos tentar entender? O 2 aqui, unidade. O 3 aqui, dezena. Então eu tenho 30 com 2. Eu vou fazer a mesma coisa com o 45. O 5, unidade. E o 4, ali a dezena, vale 40. Ah, professor, 40 eu tenho 4 bolinhas. 30 eu tenho 3 bolinhas. Ah, então daqui eu consigo concluir que cada bolinha vale 10. Cada bolinha vale 10. Ah, professor, então lá embaixo cada bolinha também vai valer 10. Beleza? E agora, aqui eu tenho 2 quadradinhos, 2 unidades. Então, 1 mais 1, 2. Aqui eu tenho 5 quadradinhos que deu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que figuras iguais tinha que ter valores iguais. Então, o meu quadradinho aqui embaixo tem que tudo valer 1. Agora, então, quanto que eu vou ter? 10. Mais 10, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, isso daqui vale 20. Acertaram? Comenta aí pra mim. E para finalizar, tem mais uma. Número 5, que é pergunta sobre o sistema de numeração egípcio, que a gente leu na aula passada. Vamos relembrar? Com base nas informações do texto que nós lemos do sistema de numeração egípcio, responda. Quantos símbolos eram usados? Vamos pegar a nossa colinha. Quantos símbolos eram usados? O bastão, o calcanhar, a cordinha, a flor de lótus, o dedo torto, o girino e o homenzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 símbolos. Beleza? Quantas vezes era permitido usar cada símbolo? Lembra que eu podia agrupar no máximo 9 vezes. Por quê? Porque quando eu agrupasse 10 eu trocava. Então, quantas vezes era permitido? 9 vezes. Havia símbolo para o número 0? Não. Nosso sistema começava no 1, tá? Não tinha como representar o 0. Corrige aí. Letra D.
a posição em que os símbolos eram colocados para representar o número influía no valor? Lembra que a gente falou? Eu podia colocar assim e assim que ia dar 11. Eu poderia colocar assim e assim que ia dar 11. Então a posição dos símbolos não influenciaria. Tá? Por último, penúltimo, letra E. O valor do número era dado pela soma dos valores dos símbolos usados? Sim, né? 10 mais 1 ou 1 mais 10. Então aqui eu fazia soma. Os números eram representados de forma resumida. Aqui tem gente que me mandou com sim, tem gente que me mandou com não. Eu aceitei as duas respostas porque, se fosse um número pequeno, era resumida. Mas lembra-se quando eu fosse representar o 999, eu ia ter que colocar um monte de símbolo? Então era razoável, não eram tantos símbolos, só também não eram poucos não, tá? Então aqui tem uma resposta, eu vou colocar assim, mais ou menos. Pode ser sim, pode ser não. Na minha opinião, não. Tá? Apesar deles terem facilitado, quando o número era pequeno, dava para representar. Agora, o 19, eu ia ter que fazer assim, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ia dar bastante trabalho, tá? Agora sim, para finalizar. Copie a tabela e complete. Então, vamos dar um certinho aqui, pra gente colocar nossa colinha aqui. Lembra que eu falei, ó? Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3. 53. A cordinha vale 100, 100, 200, 1, 2, 3, 4. 204. 100, 200, 300, 400, 410, 411. A florzinha de lótus vale 1.000, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. 1.510, 1.520. 1521, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 1.500. Tá vendo? Ó, por isso que eu falei mais ou menos. É uma representação, é um número longo, difícil. O número pequeno é de boa. Agora o número longo. Agora o contrário. Agora eu tenho o número e eu quero em egípcio. Então vamos lá. 26, ó. 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 345. 100, 200, 300, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui, 2.352, eu vou pegar uma outra caneta. Deixa eu pegar um lápis aqui, ó, porque vai ficar apertado. Porque é um número bem